Muito bem, nós vamos, irmãos, meditar Salmo número 13. Abra a tua Bíblia, por favor. Além do Salmo número 13, nós vamos ler também outros textos, mas vamos tirar daqui, deste Salmo, algumas lições, né? Em minha Bíblia, este Salmo tem um título dado a ele, Oração de Fé. Nós temos aqui essas palavras. Eu quero ler e quero convidar os irmãos para estarem acompanhando em suas Bíblias, por favor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Graças a Deus. Salmo número 13. Eu quero tirar daqui um tema, e este tema eu quero convidar os irmãos para refletirmos nesse tema sobre a demora. Se houver demora, como fica a fé? Se houver demora, como fica a fé? O que é demora? Como conviver com a demora? Por que a demora? Qual o resultado da demora? A primeira lição que eu quero apontar para os irmãos é que a demora, em forma de pergunta, tende a nos afastar de Deus? Até quando, Senhor? Esta era a palavra ou a pergunta do salmista. Versículo número 1. Até quando, Senhor? Até quando? Nós encontramos aí 4 vezes, terminando os primeiros versículos, nós encontramos 4 vezes uma interrogação. Até quando, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? No Salmo 69, eu quero convidar os irmãos para conferir, Salmo 69, versículo 3 e versículo número 17, nós temos aqui algumas palavras acerca de um certo desespero que estava acontecendo na vida do salmista. Diz assim, Salmo 69, versículo 3: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ele diz no versículo 3, Salmo 69, 3. O versículo número 17 do Salmo 69 diz assim: não esconda o rosto ao teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Veja que há um anseio, um desejo, uma luta, um pedido, e nós encontramos aqui algo que leva-nos a lançar a seguinte pergunta: isto é estranho para nós? Lutas, desafios, dificuldades, problemas, é estranho para nós?
Isto é estranho para você? Isto é estranho para mim? Um cristão triste. Por que um cristão triste? Triste por quê? Porque essa tristeza que toma conta do coração. No Salmo 119, vocês vão me acompanhar se possível. Salmo 119, versículo número 82. Há uma outra palavra muito edificante que nos leva a pensar do que eu estou falando. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Novamente a pergunta acerca do consolo, acerca de lutas, acerca de anseios do coração. Os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa. Vamos agora começar a apontar algumas coisas que nós temos que enxergar, que a Bíblia revela claro para nós. Uma das maiores lutas do ser humano, ela está voltada para o tema morte. A morte na Bíblia, nós temos um personagem que as pessoas conhecem esse personagem e sabem da história desse personagem, a morte de Lázaro. Lázaro, a morte dele trouxe para nós uma ajuda excelente para nós compreendermos melhor. Nós podemos compreender melhor quando nós lemos o texto do Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ajudando vocês e vou indicando aonde está escrito. João capítulo 11, versículo número 6, nós encontramos estas palavras, e eu gostaria que vocês estivessem atentando bem para a palavra de Deus. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus, ele tomou conhecimento da morte de Lázaro, mas o conhecimento de Jesus não foi de sair correndo para ir atender a necessidade de Lázaro, porque Jesus, ele está acima de qualquer necessidade, acima de qualquer circunstância, e as coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes o motivo é A, muitas vezes o motivo é B, mas em sua grande maioria há um propósito de Deus, há um propósito de Deus. Muitas vezes nós vinculamos acontecimentos a pecados, a situações, mas eu gosto de puxar sempre o maior, de que Deus, ele está acima do pecado, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus, ele já olha para nós de maneira diferente. Ele olha para nós nos perdoando, nos amando, e a todas as pessoas. Este é o olhar de Deus para a humanidade. É um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compreensão. Agora é lógico que as consequências dos nossos atos, elas virão de maneira natural, né? Mas eu quero falar de algo que chama-se a vontade de Deus. Nós temos que orar mais, pedindo: Senhor, seja feita a tua vontade. Se para que na minha vida, na tua vida, ocorra uma educação melhor, atitudes melhores, para que coisas melhores aconteçam em nossas vidas, nós devemos passar por um período que chama-se de disciplina, de orientação, e Deus trata de diversas maneiras isto, né? A morte de Lázaro, ela traz para nós uma ajuda para compreendermos melhor, e nós temos aqui, neste quadro, neste cenário aqui da morte de Lázaro, nós temos aqui a atitude de duas pessoas, e você pode seguir uma delas. Certamente você vai seguir uma delas. Você pode seguir a atitude de Marta. Por exemplo, em João capítulo 11, versículo 20, as palavras relacionadas à pessoa de Marta são essa: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. O versículo 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Versículo 20 ainda: Maria, porém, ficou sentada em casa.
Nós temos dois comportamentos aqui: o comportamento de alguém que sai na direção de Jesus, que é a Marta, e Maria, que fica aguardando um pouco mais. Mas depois nós temos em João 11:39 uma outra palavra muito esclarecedora, que diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Nem sempre aqueles que correm na frente para se encontrar com Jesus acreditam na hora que precisa acreditar. Nem sempre. Marta demonstrou claramente no versículo número 39 que havia dúvida. Jesus está dizendo assim, veja bem o texto: então ordenou Jesus. O fato de Jesus ter ordenado deveria reinar silêncio, deveria todos ficarem calados. Tirai a pedra. Marta entra em cena, a irmã do morto, e diz assim: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, Marta está colocando uma barreira, ela está colocando aquilo que nós chamamos de dúvida, e dúvida em cima de uma palavra do Deus Todo-Poderoso, em cima da palavra de Jesus, ela coloca dúvida. Muitas vezes eu e você, nós estamos colocando dúvidas, pandemia, doença, dificuldade, mortes. Nada disso deve nos abalar, porque a Bíblia diz bem claro que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. O homem vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, cada um de nós vai morrer. A primeira lição que eu quero tirar dentro do tema: se houver demora, como fica a fé? A demora tende a nos afastar de Deus? Eu coloquei aqui como uma interrogação. Agora, dando uma continuidade, ainda em forma de interrogação: ou a demora nos aproxima de Deus? Os versículos, agora voltando para o Salmo 13, que é a base da nossa meditação, Salmo número 13, voltando para os versículos 5 e 6, diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, o salmista inicia o versículo 13 com um pacote de dúvidas, mas agora, conforme ele vai orando, conforme ele vai se comunicando com Deus em oração, o que acontece com ele? Acontece que vai havendo dentro dele uma mudança. Quando nós oramos a Deus, quando nós começamos a falar com Deus, este Deus maravilhoso, todo-poderoso, Ele vai operando dentro de nós uma transformação, e nós vamos deixando de ficar nas dúvidas e vamos passando para a segurança. E Ele diz, no tocante a mim, Ele está dizendo, o mesmo que começou com as dúvidas, Ele está dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça. E Ele diz mais, regozije-se o meu coração na tua salvação. E Ele diz ainda mais, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O mesmo que começou a dizer que, olha Senhor, olha Senhor, olha Senhor, a hora que nós oramos ao Senhor, nós começamos a receber a graça, a paz, a calma e a direção do Senhor. Saber com quem estamos tratando, este é o primeiro destaque. A humanidade, irmãos, as pessoas estão apavoradas, porque elas não estão tratando com Deus. Elas não estão tratando com Deus. Poucas pessoas estão dizendo, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a palavra diz, vamos buscar conforto nas Escrituras. Não, absolutamente
Absolutamente não. Vamos ouvir o médico tal, o fulano de tal, o doutor tal. Vamos ouvir essas pessoas. Essas pessoas não conhecem, na sua grande maioria, a Jesus. Elas vão falar a forma técnica. E a forma técnica tem de explicar o que está acontecendo. Tem de explicar. A Bíblia explica. A Bíblia explica o que está acontecendo. A Bíblia explica a palavra de Deus, o Senhor Deus. O salmista tinha a convicção de estar servindo ao Deus verdadeiro. Em todos os textos que lemos, acontece uma mudança de relacionamento. Isso significa que é possível, diante das situações, estar bem seguros da presença e atuação de Deus. E eu e você, independente de qualquer luta, nós temos que estar seguros de que Deus vai intervir na hora certa, do jeito certo. Deus vai intervir. É uma segurança que eu e você temos que ter. Nós temos que dormir tranquilamente, porque Deus está cuidando de nós. Mesmo havendo demora, uma hipótese de comunicação da minha parte, mesmo havendo demora, nós temos que atentar para a palavra. O texto de 2 Pedro, ele vai nos ajudar. Se você quiser me acompanhar, 2 de Pedro, eu já estou terminando, viu? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, 2 de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro 3, 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, o propósito de Deus para a humanidade é de que todos os homens, se você encontrar com uma pessoa na rua, se você tiver que falar com uma pessoa pelos meios de comunicação, diga a ela, se ela ainda não se converteu, diga a ela que Deus está amorosamente aguardando a decisão dela. Deus está aguardando que ela se converta. Deus está aguardando que ela peça perdão pelos seus pecados. E que o que está acontecendo é para ajudar as pessoas a enxergar o grande amor de Deus. E este amor que não leva só a pessoa a ser curada de uma doença, mas este amor que leva a pessoa para a eternidade, para morar para sempre com Deus. E que este corpo terreno, fraco, frágil, a Bíblia diz claramente que ele será transformado pelo poder de Deus. Então não há nada mais importante, não há nada mais sério, não há nada mais precioso do que a fé que nós temos que exercer no Senhor. Que Deus nos ajude, que você venha a ser uma pessoa que venha a exercer a fé. Eu quero fazer aqui algumas observações rapidamente, aqui uma espécie de uma síntese, né? A oração deste salmista não mudou Deus, mas mudou ele. A oração que você fizer, quando você fizer uma oração a Deus, não é para mudar a decisão de Deus. Você deve dizer para Deus: Senhor, prevaleça a tua vontade, prevaleça a tua vontade, mesmo diante de um quadro de morte. E você deve dizer para Deus assim: agora muda a minha maneira de enxergar, Senhor, muda a minha maneira de ver aquilo que o Senhor quer revelar para mim e para toda a humanidade. Da dúvida à confiança, uma vida perturbada. O problema não é enfermidade, o problema é mental. Muito provável que seja o medo. Estaria Deus indiferente, frio? Ele sente-se abandonado, ele teme o comentário a respeito de sua vida. De repente muda sua oração, ele começa a sentir-se seguro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que nós todos vamos voltar a ter uma confiança maior no Senhor. Termino por aqui, desejo que esta palavra tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus, amém.